Desalma, a mais nova série da Globoplay, teve a sua estreia em outubro de 2020 e está sendo dita por muitos como a melhor série nacional já feita. E aqui no clube nós temos que concordar. Antes de mais nada, eu já vou avisando que esse vídeo não contém spoilers, ou pelo menos não contém spoilers que vão prejudicar a sua experiência. Então pode assistir sem medo, porque aqui, quando o assunto é produção nacional, eu acho que a gente tem algumas coisas mais importantes para falar do que a história em si. Em Desalma, Cássia Kiss, Cláudia Abreu e Maria Ribeiro são as nossas três protagonistas. Três mulheres que sofreram grandes perdas e que buscam, ainda que de formas bem diferentes, conseguir superá-las. Apesar da atmosfera soturna da série ter sido construída em cima de bruxaria e questões sobrenaturais, o verdadeiro grande mistério a ser solucionado na série se encontra em questões muito simples e extremamente comuns, coisa que de sobrenatural não tem nada e que está muito mais presente no nosso dia a dia como sociedade do que a gente gostaria, nos mostrando que, independente do contexto, do lugar e das tradições, algumas coisas não mudam. Bem-vindos a mais uma sessão do Clube dos Excêntricos. Eu sou a Nonofre e não se esqueça de conferir se vocês estão seguindo a primeira e a segunda regra do clube. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos, leve a palavra do clube e siga a gente nas redes sociais. A gente tá no Instagram, no Twitter, na sua plataforma de podcast favorita e aqui no YouTube. É só você pesquisar o Clube dos Excêntricos em qualquer lugar e a gente vai estar lá. E eu gostaria de desejar um feliz 2021 para todos na minha primeira aparição do ano aqui, mas tá um pouco difícil, porque infelizmente 2021 já não tá sendo muito bom, apesar da única notícia boa do ano, que foi dos inícios das vacinações. Obrigada. Mas a verdade é que o mundo tá desmoronando lá fora e nós estamos aqui falando de filmes e séries com vocês, o que em muitos momentos parece banalidade. Mas a verdade é que se a gente conseguir despertar o desejo em vocês de maratonar as nossas indicações e manter vocês em casa, pra gente isso já é sensacional. E na sessão de hoje, que é dedicada a enaltecer o audiovisual nacional, eu não poderia deixar de trazer algumas informações aqui para vocês e compartilhar algumas coisas que infelizmente também não são nada boas. Como se não bastasse, não fosse suficiente toda a condução desastrosa, genocida, criminosa em relação à pandemia do governo atual, é também desastrosa e criminosa a condução do governo em relação à Ancine. Nós estamos correndo sérios riscos de perdê-la. Para quem não sabe, o governo está com o objetivo de unir a Ancine à Anatel. Sim, a Anatel. E o desmanche da agência vem acontecendo desde o início da gestão do governo atual. Só para vocês terem ideia, em 2018, o valor dos bens produzidos pela economia do audiovisual no Brasil tinha sido de 26,7 bilhões de reais, superando outras indústrias como a farmacêutica, a têxtil e a de equipamentos eletrônicos. Até 2018, o crescimento do setor estava acima da média mundial, em cerca de 8%, e gerando cerca de 300 mil empregos no país. Porém, essa realidade mudou muito nos últimos 2 anos. Nos últimos 10 meses de 2020, segundo o Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, a Ancine liberou recursos para apenas um filme e estima-se que mais de 700 produções estão congeladas, sem contar as inúmeras outras que nem puderam começar a ser feitas porque não tem verba. A situação é grave. Uma indústria que emprega mais de 300 mil pessoas está sendo massacrada, boicotada e saqueada pelo governo federal. O Ministério da Economia literalmente roubou o dinheiro do Fundo Setorial do Audiovisual. E em setembro de 2020, a Ancine completou 1 ano sem presidente. Então, como já diria Maurílio, eu trago aqui um apelo aos amantes da sétima arte, que, por favor, cobrem que seus deputados se manifestem em relação a isso. Nós levamos muitos anos para nos recuperar do que o Collor fez e a gente não pode deixar isso acontecer de novo. É muito provável que a Ancine não sobreviva ao fim do mandato do Bolsonaro em 2022 e eu só espero que esse impeachment chegue logo. Com todo esse cenário triste que o audiovisual nacional tem vivido, seria muito difícil que um cristal como Desalma fosse feito por uma produtora independente. Uma produção com mais de 250 pessoas que envolveram profissionais renomados e premiados e com uma qualidade que não fica devendo nada para as produções internacionais, nesse momento só podia ser feito pela Globo.
Desalma entra num paradigma, porque se ela tivesse sido produzida pela Netflix, provavelmente ela teria tido muito mais repercussão até mundial, mas também é muito difícil imaginar que ela teria a mesma qualidade se ela tivesse sido produzida pela Netflix. Isso porque, apesar do Brasil ser um dos maiores consumidores de streaming do mundo, os investimentos dessas plataformas em produções nacionais ainda são muito baixos, dificultando que a gente consiga competir de igual para igual com produções internacionais. O que é muito triste, porque pela qualidade de Desalma, ela merecia uma repercussão mundial sim. Desalma foi criada e roteirizada pela escritora fluminense Ana Paula Maia, vencedora do Prêmio São Paulo de Literatura nos anos de 2018 e 2019, na categoria Melhor Romance do Ano com os livros Assim na Terra como Embaixo da Terra e Enterre Seus Mortos. Apesar da sua extensa carreira na literatura, Desalma foi o trabalho de estreia da Ana Paula no audiovisual. A Ana Paula é de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, mas há alguns anos ela se mudou para Curitiba, no Paraná, e foi lá que ela descobriu uma parte do Brasil que ela desconhecia até então, as colônias ucranianas, e ela ficou completamente apaixonada. Desalma se passa em uma cidade fictícia no Paraná chamada Brígida e é uma colônia ucraniana. Inclusive, uma curiosidade aqui, o Paraná possui a maior concentração de descendentes de ucranianos fora da Ucrânia. Só no estado são cerca de 400 mil pessoas. Na cidade de Prudentópolis, por exemplo, cerca de 75% da população é formada por descendentes de ucranianos. E foi essa cidade que serviu como a grande inspiração para a criação de Brígida. A Ucrânia é um país eslavo. Então, quando a Igreja Católica estava executando todo o seu plano de dominação mundial, para eles conseguirem prosperar nesses países, eles tiveram que se adaptar e introduzir vários dos costumes ditos pelos católicos como pagãos, para que as pessoas conseguissem aceitar a igreja. E um deles é uma festividade que engloba todo o enredo de Desalma, que é a festa de Ivana Kupala. Na série, a última festa de Ivana Kupala aconteceu em Brígida no ano de 1988, onde uma grande tragédia aconteceu e acabou gerando sequelas que 30 anos depois os personagens ainda tentam superar. Porém, 30 anos depois, em 2018, os jovens da cidade que não viveram toda aquela tragédia que é envolta de grandes mistérios querem voltar com a tradição. E durante toda a série, nós viajamos entre esses dois arcos de tempo, 1988 e 2018, onde tudo gira em torno do que aconteceu na fatídica noite de Ivana Kupala em 1988 e as expectativas do que irá acontecer na comemoração de Ivana Kupala 30 anos depois. A festa de Kupala tem origem na Ucrânia ainda pré-cristã, num festival ligado ao rito de fertilidade e que assegurava uma boa colheita naquele ano. E como eu falei para vocês agora há pouco, o cristianismo tentou suprimir a festa por um tempo, mas não deu muito certo, então eles tiveram que acabar combinando a homenagem ao deus Kupalo com uma homenagem a São João Batista. E foi aí que a festa passou a se chamar Ivana Kupala. Na mitologia eslava, Kupala é uma deusa das ervas, da feitiçaria, do sexo, do sol, do verão. Ela também é conhecida como a mãe das águas e é associada às árvores, às ervas e às flores. A sua celebração ocorre durante a noite mais curta do ano, que é o solstício de verão, e a data muda um pouco dependendo do país onde a festa está sendo comemorada. O dia da comemoração era sagrado para a população, porque é do dia onde eles celebravam os dois elementos que eles consideravam mais fortes, o fogo e a água. E Kupalo é apenas a versão masculina de Kupala, porque tem alguns países, como a Ucrânia, que seguiam o deus masculino Kupalo, em outros seguiam a deusa Kupala. Ainda segundo a mitologia, no dia da comemoração, Kupalo supostamente tomava banho e toda a água ficava inundada com seu poder. Então todos que tomassem banho nesse dia absorveriam algum tipo de força especial. Durante o dia, os jovens confeccionavam bonecos em homenagem a Marena e Kupalo, geralmente usando palha, madeira e velhas peças de roupa. Os bonecos eram considerados símbolos do amor entre um homem e uma mulher, a água e o fogo. Na noite de Ivana Kupala, esses jovens se reuniam fora da aldeia, próximo a um riacho ou uma lagoa, onde construíam fogueiras e levavam para perto dessa fogueira os bonecos de palha de Marena e Kupalo. E também levavam para perto da fogueira o ícone de São João Batista, quando o catolicismo já tinha ali se infiltrado na comemoração. E esses bonecos permaneciam perto da fogueira a noite toda. Além disso, ervas especiais eram preparadas para atrair sorte no amor e na colheita. As meninas atiravam guirlandas de flor na água ou na fogueira e pediam para encontrar um grande amor. Os rapazes faziam a mesma coisa, porém eles jogavam na água ou no fogo pequenos gravetos em forma de cruz. Além disso, para afastar qualquer tipo de azar, eles pulavam na fogueira e dançavam
dançavam a noite toda. Os mais aventureiros entravam na floresta para procurar uma flor que só florescia na noite de Ivana Kupala. E pelo que eu entendi, essa seria a flor da samambaia. Dizia a lenda que quem encontrasse essa flor adquiriria grande riqueza, beleza e felicidade. Mas era preciso tomar cuidado, porque naquela noite de magia, a floresta estava lotada de demônios e outros seres assustadores. Em particular, as rusalkas ou as mávicas, que é uma espécie de sereia ou ninfa d'água que afogavam a alma de quem elas encontrassem. Em muitas histórias, e a gente sabe, né, que lendas acabam tendo várias histórias e várias versões, mas em algumas versões ela é apresentada como uma mulher jovem que foi morta afogada em um rio ou um lago e que voltou para assombrar o lugar onde ela foi morta e que só encontrará a paz quando a sua morte for vingada. E assim, isso é só um resuminho passando muito por cima do que é a festividade de Ivana Kupala e todos os mistérios e coisas que envolvem essa noite. É um ritual bem específico, cheio de detalhes e que aqui no Brasil nós temos pouquíssima intimidade. Com isso, Djalma acaba passando boa parte dos seus 5 primeiros episódios nos apresentando a esse universo, num mundo onde é possível ser freira e bruxa ao mesmo tempo. A história criada por Ana Paula Maia não é só um território desconhecido para nós enquanto espectadores, era um território desconhecido também para a equipe técnica e criativa que iria trabalhar ali, porque esses profissionais nunca tinham feito nada parecido antes. Visualmente, Djalma bebe da fonte de muitos filmes, e tem 2 específicos que eu gosto muito, que é Midsommar e O Homem de Palha. E se enquanto você estava assistindo, você sentiu uma atmosfera de Dark, não foi à toa. Isso porque, após a edição de Djalma, contou com a consultoria do sound designer de Dark. O diretor artístico da série, o Carlos Magna Jr., entende Djalma dentro de um gênero que ele costuma chamar de drama sobrenatural. Para o diretor, Djalma precisava de um código muito claro para conseguir funcionar na tela. Então ele fez um workshop com todo o elenco e com toda a equipe técnica e criativa da série e definiu esse código em 3 palavras: limpeza, estranheza e rigor. Limpeza para poder trabalhar com sutileza, mais no subtexto do que no texto. Estranheza para a construção da atmosfera de Brígida, onde a estranheza seja algo natural para as pessoas daquela cidade. E rigor para não perder nem a limpeza e nem a estranheza de vista. Então todo mundo que estava envolvido ali tinha essas 3 palavras em mente o tempo todo. E o trabalho de todo mundo foi pautado em cima dessas 3 palavras. Inclusive, até o jeito de falar em Brígida é diferente, como se os personagens estivessem deslocados do tempo e do espaço. Para isso, Djalma contou com 4 preparadoras de elenco, inclusive de teatro, para poder auxiliar os atores nesse processo. Infelizmente, mesmo que tenha sido uma proposta artística, esse foi um ponto que incomodou muitos espectadores, que estranharam demais o ritmo de fala dos personagens e acabaram colocando a culpa na atuação. Mas em compensação, a fotografia, a arte, o figurino são tão impecáveis e é o que faz Djalma ser tão diferenciada no mercado nacional. E a gente também não pode deixar de exaltar os produtores de locação que fizeram um trabalho incrível, porque Djalma tem uma locação mais perfeita do que a outra. É realmente de cair o queixo. Se alguém que trabalha com cinema no Brasil falar que não queria ter trabalhado em Djalma, ou tá mentindo ou não tá batendo muito bem. E diferente do que a gente tá acostumado no nosso cenário nacional, que ainda bebe muito da fonte do cinema novo, Djalma não tem a intenção de ser realista. E a paleta de cores da série nos mostra muito bem isso. Apesar da mudança de temperatura na fotografia para que a gente consiga diferenciar as épocas, quando é 1988 e quando é 2018, nos cenários e nos figurinos em si, pouca coisa muda dentro dessa cartela e traz uma sensação pra gente de que o tempo pode ter passado, mas pouca coisa mudou ali em Brígida. E pra mim, principalmente no figurino, tem 2 cores que se destacam, o verde e o marrom. E por favor, Beth Philippek, se eu estiver falando alguma asneira, você me corrija, por favor, será um prazer. Mas eu enxergo que, por um lado, a gente tem o marrom usado excessivamente, principalmente pela parte do elenco mais velho de Djalma, que são os adultos, que lutam por essa estabilidade a todo custo e para manter as raízes e as tradições de Brígida intactas. Um contraponto com um verde que chega a ser radioativo e pantanoso, porque ele também é usado em excesso em uma quantidade muito grande no elenco jovem, que fica ali nos indicando
indicando um perigo eminente. É como se o figurino assinado pela Beth ficasse o tempo todo nos alertando. Essa terra, por mais que pareça, ela não é segura. A paleta de cores da Giovanna, que é interpretada pela Maria Ribeiro, uma das nossas protagonistas, é a que foge bem desse padrão, porque ela acaba ficando ali nos tons de cinza e naquele azul sempre acinzentado, e que consegue passar pra gente, ainda que de uma forma muito sutil, que ela não pertence àquele lugar. E além disso, também nos mostra que ela tá numa fase de transição, de adaptação, de incertezas e sem saber muito bem o que acontece naquele lugar. E eu confesso que eu tô curiosa para saber se a paleta de cores dela vai mudar na segunda temporada. Além disso, a gente consegue perceber um uso muito inteligente do amarelo e do vermelho em momentos muito específicos, e que quando são usados, acabam se destacando muito. Enquanto eu assistia Desalma, o livro da Alison Lurie, chamado A Linguagem das Roupas, de 1998, se eu não me engano, não saía da minha cabeça. E se você, assim como eu, ama o universo das cores e acredita no poder que ela tem de comunicar e de criar narrativas, essa é uma leitura obrigatória. Oi, meu amor! Cada cena de Desalma é muito rica visualmente e fica até difícil colocar em palavras, mas a cena da festa de Ivana Kupala de 1998 é definitivamente a mais linda e a mais grandiosa. Oi, meu amor, pode ficar. A equipe de arte construiu uma fogueira de 6 metros de altura e outras 6 fogueiras menores, todas inseridas em um grande círculo formado por 100 tochas. Mais de 150 figurantes vestidos com figurinos típicos do festival coreografaram os rituais de Ivana Kupala. Cerca de 250 peças de figurinos e adereços foram confeccionados apenas para essa cena, entre guirlandas e túnicas brancas bordadas. Pelas minhas pesquisas, todos os chefes de departamento de Desalma são funcionários da Globo com um grande repertório na casa, como a própria Beth Philippek, que é a figurinista que está lá desde os anos 70 e que assinou figurinos de novelas inesquecíveis. A produção da série também não contou com coproduções, algo que é bem comum se a gente for olhar para a Globo Filmes, que geralmente faz coproduções com outras produtoras como O2, Conspira e etc. Para quem ama falar mal da Globo, Desalma é um produto 100% global, feito por funcionários da Globo, com infraestrutura e logística da emissora. Mas o fato de não ter nenhuma outra produtora envolvida pode ter um motivo bem simples e triste, que é o fato dos recursos do setor estarem congelados desde 2019. Porém, eu não tenho certeza, essa é só uma possibilidade. Pode ser que seja isso. Pode ser que não seja isso. Mas uma coisa é certa, Desalma dá voz aos produtores independentes do país que estão impossibilitados de tocarem os seus projetos. A produção da série nos mostra que os profissionais brasileiros sabem o que estão fazendo e que fazem muito bem se tiverem recursos o suficiente. Desalma faz um pedido muito claro: valorizem o audiovisual nacional. Ele está correndo perigo e o reconhecimento de vocês é importante e decisivo. Esse vídeo acabou virando um grande desabafo. Me desculpem, mas é porque eu estava esperando a oportunidade de trazer um conteúdo nacional para vocês, para poder compartilhar um pouquinho das angústias do setor. Mas, por favor, assistam Desalma. A segunda temporada está confirmadíssima e vai sair ainda em 2021. E se você não tem Globoplay, eles dão 7 dias gratuitos, que é mais do que o suficiente para poder maratonar a série. Isso não é uma publi, tá, gente? Mas poderia ser. Por favor, Globoplay, note a gente. E se vocês gostarem e puderem, vocês podem continuar com a assinatura de vocês. E pelo menos dessa forma, o dinheiro da sua assinatura fica dentro do país e ajuda a manter o emprego das outras pessoas. Tchau!